Bom, então a gente está de volta. A gente estava gravando o podcast com a Agop Kasabian e deixamos um assunto de fora que nós vamos publicar agora nesse podcast extra do Maratonado, que é sobre os Jogos Pan-Americanos de Havana em 1991, que o Agop teve uma participação importante, ele vai explicar agora para a gente. Agop, na época, em 1991, você trabalhava ainda na empresa Kasabian. Como foi essa sua participação? O que aconteceu lá em Havana? Conta um pouco disso para a gente. Cara, são as coisas boas que vão acontecendo na vida quando você vai se cercando de gente boa, né? E aí aconteceu os Jogos Pan-Americanos em Cuba, ainda era uma época de bloqueio dos Estados Unidos, então você tinha que produzir merchandising para os Jogos Pan-Americanos. E um escritório aqui do Brasil que ganhou essa concorrência e levou a gente como a empresa produtora. E o que é produzir merchandising, propriamente dito, numa época que praticamente não era digital, era tudo não, praticamente físico? Não existia digital. Rafael, não tinha. Hoje você fala assim, manda um PDF, manda um arquivo para mim, põe na nuvem, sobe. Fax era um negócio que, assim, tinha o prédio inteiro de uma multinacional, tinha 3. Um na sala do presidente, um no comercial e um no financeiro. E olha lá, nós estamos falando do início da informática como informática, tá? E a gente sempre pautou isso, sempre foi isso. A empresa sempre esteve utilizando ferramentas que eram de ponta, estava lá na ponta. E essa empresa brasileira que ganhou chamou a gente para falar: vocês vão ter que ir para Cuba montar lá os jogos, o merchandising. O que é o merchandising? As placas, a comunicação visual, onde é a entrada, onde é a saída, onde é merchandising efetivamente que foi comercializado para o mundo inteiro. Então teve uma comercialização mundial e por conta do bloqueio de Cuba pelos Estados Unidos. Na crise dos mísseis teve a ver com isso? Acho que era uma coisa assim. A crise dos mísseis é bem anterior. Né? É bem anterior. Bem anterior. É que esse bloqueio que a gente fala, esse bloqueio, ele é um bloqueio comercial, físico, foi um negócio que perdurou até pouco tempo atrás. E aí, em algum momento, claro, veio o bom senso e falou: peraí, não faz mais sentido isso. Então tinha esse bloqueio e toda a comunicação com Cuba era feita de forma indireta. Então, você não podia mandar a comunicação, por exemplo, ia para a Europa e da Europa vinha para Cuba. Não era um longo caminho, atravessava o Oceano Atlântico. Às vezes, para poder chegar a uma ligação telefônica. Mas só para entender em modos práticos, essa montagem desse merchandising quer dizer que você tinha que imprimir as lonas, você tinha que saber as medidas das lonas que seriam encaixadas nas estruturas metálicas, enfim. Produzidas pela gente também. Mas e foram todas produzidas no Brasil e foram levadas para Cuba? Não. Foi um trabalho de logística, assim, foi um avião de material para lá. Foi um avião de material. Mas um material acabado ou matéria-prima? Lonas? Foi um pouco de cada coisa, né? O que já estava pronto foi produzido aqui. A gente está falando dos primórdios de produção digital, que não tinha ainda, era em pequena escala. Você tinha máquinas que recortavam adesivo para você colar. As plotagens. Mas impressão em plotter nem tinha ainda, acho não tinha. Você tinha que levar letristas, que era o cara que pegava o pincel e pintava. Caramba. Só que você precisava de projeção, porque a gente levou projetores potentes, porque as marcas vinham em papel e elas eram projetadas para depois ser desenhada na mão. Cara, era uma coisa que hoje você fala, não é possível que era... um trabalho artesanal, impossível de ser feito em larga escala.
era artesanal. Então, foi um avião de material daqui do Brasil, inclusive 2 máquinas de solda. O que é solda? Solda de lona. Então, você tinha uma lona de 2 metros de altura e a lona que tinha disponível, que hoje tem lona de 4 metros de largura, você tinha lona de 1,40 m. Você tinha lona no máximo de 2, mas tinha merchandising com 3, então você tinha que emendar aquela lona. E a solda eletrônica... A solda eletrônica é feita numa máquina que, por micro-ondas, cola, não sei qual é o princípio ali. Então, foram 2 máquinas, porque quem tem uma tem nenhuma, né? E graças a Deus foram 2. Foi material plástico, lona, tal, porque não podia, Cuba simplesmente não podia comprar, tinha que receber de algum lugar. E assim, eu me lembro de um fato, né, que veio uma ligação, e aí foi assim: para Cuba foi meu pai e meu irmão e uma equipe de profissionais. No caso, representando a empresa na época que chamava Kasabian e Kasabian. Foi meu pai e meu irmão. Então, o Tadeu e o meu pai foram para Cuba. E mais um bando de funcionários aqui que foram todos trabalhar lá. Mas lá a gente teve muita contratação local, né? Teve muito apoio local. E aí, cara, um dia eu recebi uma ligação vindo dos Estados Unidos, era uma empresa que ia anunciar, e mais uma vez eu sempre tomo cuidado de não levantar os nomes, né, para não criar esse histórico, né, assim. A empresa ia anunciar e aí me ligou: bom, então eu preciso te mandar o texto, a comunicação, tal, não sei o quê. E eu lembro que a primeira coisa que o cara assustou foi o seguinte: o cara que atendeu falou em inglês com ele, né? E nós estamos falando de uma época que o americano médio achava que aqui não vamos nem comentar. Era uma tribo indígena. Era uma tribo indígena, tinha macaco, jacaré, cobra. São Paulo, a capital do Brasil, era Buenos Aires, né? Não era Brasília. Aí o cara falou: eu tenho que te mandar, como é que eu faço para mandar? Eu falei: me manda por fax. Aí ele olhou e falou assim: mas você tem fax aí? Eu falei: tenho 2. Tem um de alta resolução, um de baixa. Você pode me mandar, e se você quiser, me manda as referências de cor anexados no próprio arquivo que você vai passar por fax. O cara ficou abismado, porque era um escritório multinacional e no prédio, e é o que eu falei, tinha 3 apenas. E eu tinha 2 no galpão, onde a gente centralizava. Eu tinha que receber dele e eu transmitir, porque ele não poderia transmitir diretamente para Cuba. Então, ele tinha que mandar para mim, chegar aqui para mim, para que eu pudesse fazer, para não violar o embargo, né? Nossa. Os Estados Unidos não permitia que nem as empresas privadas se comunicassem diretamente com Cuba. E deu tudo certo. O seu pai e seu irmão permaneceram muito tempo em Cuba durante todos os jogos. A gente chegou, acho que, se não me engano, foram 30 dias antes dos jogos, e eles saíram só 10 dias depois. Ficaram lá durante muito tempo. Participaram da montagem e da desmontagem das estruturas de merchandising. Teve um incidente super bacana, que foi uma dessas máquinas de solda queimou a válvula. E precisava da máquina, porque era um momento de alta produção. Onde vai resolver? Como vai resolver? Não, vamos botar num avião, mandar para o Brasil, pegar uma aqui de backup, levar, tal, não sei o quê. No final, o cara falou: posso levar para um amigo aqui? Levou para um engenheiro da Universidade de Havana, ali, uma universidade X qualquer. O cara abriu, desmontou, arrumou, consertou, fechou, e o rendimento daquela válvula foi tipo 30% superior ao padrão normal que estava funcionando. Mais uma vez, Cuba surpreendendo em termos de conhecimento, principalmente dentro das universidades que são referências no mundo todo, né?
Esses Jogos Pan-Americanos são aqueles em que o Brasil foi campeão no basquete e a Hortência Paula lá, e o Fidel Castro entregou a medalha. Tem alguma lembrança desses jogos, desse dia, né, da final do basquete feminino? Cara, foi... Primeiro tem a vitória do Brasil, né? E aí a gente, por puro acaso, eles permitiram que a gente colocasse uma placa nossa. Mas, assim, estava num lugar que não ia aparecer de jeito nenhum. E se vocês acompanharem a transmissão por qualquer canal aí, você vai ver que em algum momento a câmera passa numa placa, está escrito Kasabian e Kasabian. Então, essa transmissão provavelmente tem esse trecho no YouTube, o YouTube tem todo o conteúdo, e é um trecho que deixa marcada a história de uma empresa que nem existe mais, né? Kasabian e Kasabian. E que participou desse momento histórico, porque trabalhar em Cuba, naquela época que Cuba ficou isolada, era uma ilha que ficou completamente isolada do mundo, foi um desafio e tanto. Foi muito bacana. E no meio do processo, minha mãe também foi para Cuba para ficar com meu pai. Ela não trabalhava na época na empresa. Depois ela veio a trabalhar. Depois que meu pai faleceu, ela veio a trabalhar na empresa, mas ela foi para lá para ficar, e ela conta, ela tinha histórias muito bacanas de Cuba. É um povo muito hospitaleiro, né? Independente do que a gente acha do governo ou da orientação política, seja ela for, mas o povo é muito, muito quente, muito parecido com o brasileiro, um cara muito amigável, abre a porta, abre a casa, é coisa muito estranha, muito, muito bacana de ver. Legal. Então tá, essa história era o que tinha faltado para a gente contar. Quem quiser assistir o programa completo está no link aqui embaixo na descrição no YouTube, da conversa completa que a gente teve com a Agop Kasabian. Agop, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, obrigado por esse trechinho extra aqui, que é uma memória que ficou gravada para a gente importante. Não podia faltar. Valeu, abraço. Tchau para vocês, tchau ouvintes.